Essas, portanto, são as vantagens do sistema Just-in-Time, ao menos em teoria. Mas será que ele funciona na prática? Para descobrir isso, fomos à Miller Electric Company, que adotou o sistema Just-in-Time para a fabricação de equipamentos portáteis de solda. Todas as linhas de montagem da Miller, menos uma, foram reorganizadas como células, unidades autossuficientes. E um dos resultados mais notáveis foi uma redução do tempo entre o pedido e a entrega dos equipamentos. Realmente reduzimos esse tempo de mais ou menos 4 semanas, do começo ao fim, até o equipamento pronto. Antes, a passagem por todas as operações levava 4 semanas e agora o ciclo se completa na célula em 13 minutos. As reduções de tempo de produção ocorridas na Miller se repetiram igualmente no estoque de componentes e na produção em curso. Começamos nosso balanço quando começamos a célula. E tínhamos aí mais ou menos 4.800 unidades em processamento espalhadas por toda a fábrica. Carretas e mais carretas. Tínhamos aqui armários cheios de modelos em áreas de montagem. Isso representa um bocado de aço e é claro que havia muita matéria-prima parada por aí. Agora nós processamos entre 250 e 300 unidades e é isso que temos em nosso estoque. Assim, o que acontece é que passa a existir muito mais ordem e mais controle. E os próprios vagonetes de material levam daqui as unidades completadas. Com isso, há uma economia de espaço e de transportes ainda maior. E eu acho que essa foi uma das economias mais importantes que aconteceram. Não só diminuímos nossa despesa com materiais, como ganhamos o espaço de armazenamento que antes era necessário. A economia de espaço resulta não só de menores estoques, como também da própria configuração da operação industrial. No sistema Just-in-Case tradicional, uma grande quantidade de material se acumulava em torno de cada unidade de equipamento. À medida que grandes estoques circulavam entre um departamento e outro, era necessário mais espaço para o manuseio desses estoques. Numa operação Just-in-Time típica, o equipamento é reunido de modo a evitar movimentar componentes pela fábrica. A redução dos estoques permite dispor as máquinas mais perto uma das outras, o que reduz ainda mais a necessidade de espaço. Juntar os equipamentos também permite aos empregados se comunicarem entre si, para que eles mesmos controlem melhor a operação. Bem, vocês podem imaginar o que aconteceria se tivéssemos 10 ou 20 dos carrinhos que viram naquela célula. Se eles estivessem dentro da fábrica, iam ocupar uma quantidade enorme de espaço. Agora, movimentamos material somente para a produção de uma semana. Assim, é claro que bastam uns poucos carrinhos. A ausência de estoques extras na fábrica significa que qualquer interrupção na linha tem de ser resolvida depressa. No sistema antigo, se surgia um problema, nem todo mundo se preocupava com ele em todos os níveis de organização como hoje, mas agora, se aparecer um problema com a máquina na linha de montagem, todo mundo se preocupa com ele, desde o montador a um supervisor, alguém da engenharia ou alguém de vendas, todos se preocupam. Gente de todas essas áreas da companhia, de cima a baixo, o problema passa a ser a preocupação de todos. Conversão mais rápida de materiais, menos produção em curso, redução de espaço e manuseio, solução mais rápida de problemas. Eis alguns benefícios obtidos pela Miller. Um aspecto básico da adaptação do Just-in-Time pela Miller é sua utilização do Kanban. Basicamente, o Kanban é apenas um sistema de cartões. Vou tentar descrevê-lo. Quando a pessoa que está utilizando as peças ou componentes começa a trabalhar, nós despachamos essas peças num contentor. No instante que ela começa a usar uma das peças desse contentor, retira esse cartão e devolve para mim. Ao receber esses cartões, começa a trabalhar com eles de cima para baixo e as marcas amarelas e vermelhas na prateleira me informam que quando eu chego as marcas amarelas são mais ou menos um aviso e eu tenho que começar a pensar enquanto registro essas coisas em meu programa para que não surjam problemas no que se refere à disponibilidade de peças. Para compreendermos melhor o sistema, vamos observar essa oficina de fresagem que fornece componentes a uma área de furação. Contentores padronizados com pequenas quantidades de componentes circulam de uma área para outra. Quando cada contentor está cheio, leva um Kanban. Quando as peças começam a ser usadas na furação, o Kanban é retirado e devolvido à área de fresagem, ou é preso no contentor cheio seguinte, que é levado para a frente. O Kanban serve para controlar de modo simples a quantidade de peças que circulam no processo. Uma vantagem importante do Kanban é reduzir em muito a programação e a burocracia, eliminando quase inteiramente os sistemas computadorizados de ordens de serviço.
Eu vivo à procura de mais aplicações para o Kanban porque é muito mais fácil para o supervisor, para o operador, olhar os seus cartões que lhe permitem perceber, à medida que voltam, a que componentes ele deve dar prioridade. Quando se recebe uma ordem de serviço gerada por computador para todos os componentes que passam pela área, não é informe sobre prioridades, é só dizer disso que precisamos hoje ou esta semana e é tudo isto aqui. Um computador emitia automaticamente uma ordem de serviço. O planejamento despachava esse trabalho para a oficina. Muitas vezes, ou na maioria dos casos, havia mais do que apenas uma ordem de serviço. Em consequência, nós tínhamos 2 ou 3 ordens de serviço no mesmo dia. Não havia jeito de podermos completar esses componentes num período de 3 semanas, por isso estávamos atrasados em relação às ordens de serviço ou mesmo ao prazo final. Com o sistema de Kanban, ele vê os cartões voltando, sabe exatamente como, em qual linha cada peça está sendo usada, e isso lhe dá uma ideia do que e de quando ele vai ter de fazer isso ou aquilo. É um alívio com relação à angústia da manhã de segunda-feira, quando chegava a lista de computador com as requisições. Simplesmente não há termo de comparação. O sistema de Kanban é muito mais simples do que o da lista de computador. O sistema de Kanban não serve para tudo. Funciona bem com peças repetitivas. Mas alguns componentes maiores ainda têm de ser programados por computador. E a mistura dos 2 sistemas é o ideal. Na produção diária, o Kanban elimina a necessidade de grandes estoques de peças e materiais, desde que essas coisas possam ser entregues regularmente e a tempo. Um aspecto importante da adaptação que a Miller fez do sistema Just-in-Time é a autorização de fornecedores exclusivos para muitos itens que antes vinham de várias fontes. Procuramos fornecedores exclusivos para muitos itens, ao passo que antes podíamos ter 3, 4 fornecedores para um só item. Um desses itens, em particular, são parafusos. Bem, temos um contrato com um fornecedor de parafusos. Eles chegam aqui e enchem nossos depósitos. Cabe a eles manter os depósitos cheios e tudo o que fazemos é receber a fatura. Além disso, nossos fornecedores são responsáveis pela qualidade também e eles entendem que estamos encomendando o volume que precisamos e esperamos que seja bom. E se o material criar um problema para nós, bem, cria um problema para eles também. Em última análise, portanto, o resultado que a Miller obtém com fornecedores únicos consiste em melhorar a qualidade geral do produto da companhia. Com o mesmo resultado, vem outra vantagem do sistema Just-in-Time. Ele atribui a cada empregado mais responsabilidade pela qualidade. Ao invés de chamarmos o inspetor de qualidade a cada vez que aparece uma unidade que apresenta defeito, devolvemos ao empregado a questão da qualidade. E obtemos com isso melhor qualidade, porque ele sabia que precisamos de unidades boas, como disse Frank. É isso mesmo. Quando o inspetor examina as peças, só pode rejeitá-la ou aprová-la, porque não pode fazer nada para mudá-la. Mas se a responsabilidade pela qualidade cabe ao operador, e se ele examina as unidades que passam por suas mãos, pode fazer os ajustes necessários para evitar uma rejeição. E se for responsabilidade dele monitorar a qualidade, tem-se muito menor qualidade e muito menos rejeitos. Quanto aos custos de consertos, nossa redução, por exemplo, quando se trabalha com lotes menores, a gente recebia gabinetes, vários gabinetes para o mesmo modelo. Hoje, só recebemos o necessário para uma semana. Assim, se acontece alguma coisa, o material em processamento é pequeno. E não é só isso. Com o conceito de vendas, a mesma pessoa faz mais do que uma única operação. Por isso, ele inspeciona a peça que passa pela linha, de uma pessoa para outra. E pode-se pegar os erros muito mais depressa, porque a operação é feita toda de uma vez, ao invés de se continuar o trabalho e descobrir a falha no fim da linha. Ei, esperem um pouco, está tudo errado. E assim, pega-se o erro na hora, porque você está completando a unidade. O controle de qualidade é apenas uma das novas responsabilidades atribuídas aos empregados no sistema Just-in-Time. O senso de responsabilidade aumenta de alto a baixo, o que resulta em mais variedade no trabalho e mais produtividade. Eles adquiriram muitas outras qualificações e ficou mais agradável poder andar pela célula e, com certeza, fazer 3 ou 4 tipos de operações diferentes. O trabalho ficou bem mais interessante para o empregado. Na verdade, eu não estou trabalhando mais do que trabalhava antes. Acho que fico só um pouco mais ocupado. O dia passa mais depressa para mim. Eu acho que o sistema põe mais responsabilidade em nossas mãos. Todos os benefícios que vimos permitiram a Miller responder mais depressa às mudanças do mercado. A produção em nível diário lhe dá uma flexibilidade que não tínhamos antes.
porque no passado com certeza continuaríamos a produzir um modelo durante 4 ou 5 semanas antes de alterá-lo. E se alguém quisesse um item opcional ou algum acessório, teria de esperar. Ou então seria preciso a gente pegar uma unidade no estoque e modificá-la. Enquanto hoje sabemos que podemos fazer isso a cada dia, ou seja, temos mais flexibilidade sem reduzir o nosso estoque. Uma das maneiras pelas quais a Miller conseguiu trabalhar com lotes menores a cada dia foi reduzindo o tempo de preparação dos equipamentos. Vejamos como se passa isso. Se é preciso 1 hora para preparar uma máquina a fim de que ela funcione durante 9 horas, o preparo representa apenas 10% dos custos de mão de obra e equipamento. É claro que com certeza será criado muito excesso de estoque. Se desejássemos uma produção menor, digamos, equivalente a 1 hora de operação, aí o preparo tomaria 50% do custo. Para evitar isso, os tempos de preparo têm de ser reduzidos em muito. Isso não acontece da noite para o dia, mas as companhias que lutam pelo sucesso do sistema Just-in-Time têm de trabalhar continuamente nesse sentido. Basicamente, nas outras prensas, esses preparos estavam exigindo da gente mais ou menos 1 hora. Hoje o preparo básico leva de 3 a 5 minutos. Com toda certeza, havia entre 10 e 15 preparos por semana. Talvez chegasse a 5 por dia, dependendo das encomendas. Cada preparo leva hoje de 3 a 5 minutos. O preparo mais demorado pode levar uns 10 minutos, o que inclui instalar uma peça e para alimentação automática e tudo mais. Acho que tivemos de dizer aos nossos gerentes divisionais umas 4 ou 5 vezes que estávamos mesmo utilizando todas as máquinas diariamente, e eles não queriam acreditar. No começo ficaram muito nervosos, não queriam que o estoque baixasse. Queriam 10, 12 semanas de tudo. Sabe como é? Quando viram o estoque cair para 2, 3 semanas, ficaram nervosos. Depois descobriram que isso era mesmo melhor para eles. Quer dizer, perceberam que a gente estava fazendo realmente uma coisa boa para eles. Eu estive num dos depósitos em Dallas e o encarregado de lá estava preocupado porque não tínhamos máquinas. Ele me disse, não tem nenhuma máquina e tem que fazer entregas hoje. Eu respondi, quando é que chega o próximo caminhão? Ele disse, hoje, não sei a que horas. Aí ele se virou e o caminhão estava lá descarregando. Tentamos produzir em nosso ritmo de consumo, mas nem sempre isso funciona no mundo real. Ou seja, sempre haverá algumas coisas que a gente tem de ter numa quantidade um pouco maior do que é necessária. Mas, basicamente, o sistema reduziu em muito nosso estoque de produtos acabados, a produção em curso e as matérias-primas. Esses, portanto, são os benefícios do sistema Just-in-Time. Não apenas em teoria, mas na prática, em companhias como a Miller Electric. Juntos, os 9 ajudam a melhorar a eficiência, a qualidade, a produtividade e as vendas. Mas há outro benefício importante, a melhoria de atitude. Trata-se de um maior senso de objetivo, de participação, de orgulho por fabricar um produto de qualidade. Bem, no começo eu fiquei com medo de entrar numa dessas, mas agora o meu trabalho ficou 5 vezes mais fácil. A produção está... Bem, não se pode nem comparar com a situação de antes. E trabalhar ficou mais agradável. Minha tarefa ficou bem mais fácil.